Bom, pessoal, desculpem, eu me empolguei com o evento e esqueci que temos um tempo limite. Bom, voltamos. Eu me empolguei com todo o evento e esqueci que a live do Instagram ela dura apenas 1 hora, né? Então tínhamos que finalizar antes e eu acabei me esquecendo desse detalhe. Quando ele me avisou que estava acabando, já era tarde demais. Tranquilo. Não, então, aí você já fica ali com 60, 100 quilos. Aí da outra pergunta, né, eu acabei voltando à outra Ses- pergunta da parte 60 quilos? de 60 a uns 100 quilos que você vai ter que puxar para cima aí. Mas a outra pergunta, Caramba. olha, eu peguei a outra pergunta, que foi da questão das necessidades básicas, né? Como é que faz? Pô, Então, na verdade é o seguinte, nós temos uma ética que fala que você tem que transportar as suas necessidades básicas, né? Então a gente leva, quando a gente está nessas montanhas, se for uma coisa que você consegue, tá fora das vias de escalada, né? Você já chegou no cume, você tem lá atrás algum local que você consegue fazer isso. Beleza, tranquilo. Agora, se você está na via de escalada, numa escalada de grande parede, aí não tem jeito, você tem que guardar tudo. Então a gente leva um negócio que chama-se shit tube, do inglês mesmo, né? De tubo de cocô, assim. Então é uma coisa bem simples, a gente monta pega um tubo de PVC, rosca em cima, rosca embaixo, amarra aquilo com coquinho e etc. E aí dentro desse sheet tube a gente coloca sacos plásticos com cal, né? Então vários saquinhos. Então só que você vai ficar lá 4, 5 dias na parede, 6 dias na parede. E fatalmente você vai querer as necessidades. E aí, nesse momento, você pega um saquinho, vai lá, faz certinho, dá um nó, amarra e guarda de novo no shit tube, tá bom? A urina, se der, coloca em garrafas, nas garrafas que você trouxe para você com a água, você vai colocando urina. Se aparecer um ponto da rocha ou algum platô que você sabe que é escalado, aí você pode descartar algo parecido, né? Não pode descartar, claro, a garrafa, né? Mas isso aí é mais mas a urina, você chega num cume, por exemplo, o cume é um gigante, é uma coisa bem enorme, como bem característico de montanha, né? Aí você vai lá, você vai descer, vai rapelar ainda, você descarta a urina aí em algum canto, tá? Dobra e guarda as garrafas. ah, entendi. O Cousin Gabriel perguntou se tem como abandonar a via se alguma coisa der errado, né? Se abandonar ou se abandona algo para trás. E outra pergunta que ele fez se é uma corda simples ou uma corda dupla. Eu creio que utilize. São boas perguntas, né? Em cima da La Esfinge, eu vou responder essas perguntas em cima da escalada da Esfinge. Então, a Esfinge, ela permite que você abandone a via de escalada da metade para baixo, tá? Da metade para cima, dá para abandonar? Dá, mas vai apanhar feio, vai ter que abandonar muito equipamento. Por quê? Porque ela tem grandes diagonais e ela é uma via que você não vai conseguir retornar para a base anterior, para a parada anterior. Na metade de baixo, você consegue, porque essas diagonais não são tão grandes. Você tem algumas diagonais, mas você consegue. Então, tocou, passou da metade da via, é cume, né? É uma responsa. Tem que bater por cume, não tem jeito. Se tiver que abandonar, vai estar na roubada, né? E a outra pergunta, qual foi? Se é corda simples ou corda dupla, né? Na escalada da esfinge, nós utilizamos cordas duplas na escalada da esfinge, tá? A corda dupla ela é uma corda mais fina. A corda que nós usamos é uma corda de 8 milímetros, e porém é uma corda que ela permite, tecnicamente ela é mais leve e ela também permite que você, conforme você escala, você consiga gerenciar melhor a fricção dessas cordas nos pontos de ancoragem, e na hora do rapel você consegue ganhar tempo. Por quê? Porque você consegue utilizar duas cordas de 60. Agora, na conquista, aí nós optamos por utilizar uma corda simples, uma corda grossa, exatamente porque a conquista acaba envolvendo muitas vezes alguns riscos não calculados. Então, assim, de repente essa corda pode pegar numa rocha um pouco mais abrasiva, num canto vivo. Então, como a corda dupla é mais fininha,
a gente opta por utilizar uma corda um pouco mais grossa, que ela seria teoricamente mais resistente a esse tipo de abrasão. Agora uma dúvida minha. Você mostrou aí, né, a imagem com várias vias lá na Esfinge, né? Por que vocês decidiram por essa via e não uma outra? Essa era a mais fácil? Porque você até mencionou que tinham outros grupos, né? Então, assim, até mesmo para não conflitar com outros grupos, não daria para trocar por uma outra via, né? Por que permaneceram todos neles? Mas é uma boa pergunta. A via 1985 é o que eles chamam de via normal. A via normal, geralmente, é a via que ela é a mais repetida, né? Geralmente ela é a mais repetida porque ela é a mais fácil, né? Tudo bem que na esfinge, a normal da esfinge, como eu disse, né, é uma via relativamente difícil. Ela tem alguns trechos de sexto grau, sexto súbito do imóvel, tem até alguns lances de sétimo grau, que é já um grau de escalada bem elevado. Então, ela não é uma via fácil. As demais vias da esfinge, quase todas elas são vias que demoram mais de um dia para serem feitas, né? Então, elas são vias igual. Você já tem que entrar com porta LED, com saco de petaque, que é o saco de içamento. Então, nós não nos planejamos para fazer isso. Tem alguma. Você tem essa via que é a de 1985, você tem lá mais umas 4 ou 5 vias que são todas em livre, escaladas em livre, que em tese você teria que fazer em um dia. Mas o grau de dificuldade seria muito alto, então nós teríamos que escalar muitos trechos em artificial e isso provavelmente faria com que nós demorássemos mais de um dia para escalar. Então nós optamos por fazer a via de 1985, que é a via dos espanhóis. Ah, legal. Perguntaram aqui se você já precisou fazer algum resgate durante uma escalada. Durante uma escalada, olha, eu já passei por algumas situações de autorresgate, né? Então, assim, de eu me autorresgatar. Então, em 2010, na Patagônia, eu sofri um acidente sério. Eu consegui, claro, a gente conseguiu descer, mas assim, eu tive algumas lesões razoavelmente grandes. Eu estava escalando lá na e durante o rapel, a gente teve um probleminha o nosso rapel e aí nós tivemos um pequeno acidente com relação a isso. Tá me escutando? Que parece... A sua imagem travou, mas estou te ouvindo. Ah, agora parou. Agora não. Voltamos, tá ouvindo? Voltei. Tô escutando. Vamos lá, vamos lá. Ah, você estava comentando que você estava falando da parte do seu autorresgate, né? Lá na Patagônia, aí depois não deu para. Sim, sim. Então, assim, auto-resgate eu já consegui fazer algumas vezes. Então, já consegui, né? Como se eu tipo, buscasse isso. Não, auto-resgate eu já acabei fazendo algumas vezes, né? Algumas vezes. Mas, graças a Deus, resgate eu ainda não participei, né? Eu ainda não participei. Aqui no Brasil tem pouco, né? Mesmo no bombeiro, eu também nunca peguei resgate em montanha, salvamento em montanha. Já peguei muito salvamento urbano, né? Já tirei muito alpinista industrial e tal. Mas somente em montanha realmente eu nunca peguei. Até porque eu nunca trabalhei no operacional em áreas de montanha, como por exemplo Pedra do Baú, entre outros locais. Tá bom? Mas assim, é importantíssimo que os escaladores dominem as técnicas, né? Muito escalador que não liga, não se interessa muito pela parte de autorresgate, e isso é um problema, né? Porque eventualmente, fatalmente, a gente que faz o esporte, a gente vai se colocar nesse tipo de situação, né? De ter algum tipo de problema com o equipamento, de um parceiro se machucar, tomar um tombo, se machucar, de cair à noite. Então, assim, tem que estar atento, tem que estar preparado para as técnicas de autorresgate. Entendi. Entendi. A pessoa que pensa em fazer a esfinge lá, né? Quanto tempo você acha que ela tem que ter de experiência ou ela pode se sentir preparada para isso? O que ela pode fazer para se preparar para chegar lá? Então, uma escalada como a da esfinge é muito relativa a essa questão do tempo, né? Porque assim, você pode ter, por exemplo,
e durante 20 anos ele não se dedicou o suficiente para construir ali uma experiência ou uma habilidade para a esfinge, né? E você pode ter, por outro lado, um escalador que em 5 anos, 10 anos, ele conseguiu construir a experiência para chegar numa escalada forte. Mas eu diria que uma esfinge seria uma escalada tomar pelo menos uns 10 anos. Em média, aí, pelo menos uns 10 anos de prática esportiva para você conseguir acumular experiência para você conseguir escalar uma montanha com uma esfinge. Não é algo tão rápido, porque não é diferente de outros esportes. O montanhismo ele não é uma atividade que depende única e exclusivamente da questão, depende do acúmulo de experiência, ela depende do acúmulo de conhecimento técnico, ela depende de coisas, né, para você conseguir desenvolver uma escalada como a da esfinge, por exemplo. E lá teve alguma situação em particular, assim, que você fala, não, isso aqui eu sei que acontece lá na Esfinge que você tem que já precaver, ou não, lá tem muitas coisas que já dá para você já se prever. Então, lá na Esfinge, assim, eu acho que o mais importante, do pessoal que vai para uma montanha com a Esfinge é o pessoal se preparar para a questão da alta montanha, porque assim, a Esfinge é uma montanha que ela vai atrair um público muito grande de escaladores. Mas aqui no Brasil, falando um pouquinho aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil nós não temos tantos escaladores ambientados com esse negócio da alta montanha, da altitude, do frio. Então é muito comum a gente ver escaladores brasileiros que são fenômenos de habilidade e de capacidade física chegar em montanhas, por exemplo, nos Andes, que em tese eles dominam o grau da escalada, mas eles acabam sofrendo demais, se colocando numa situação de risco. Por quê? Porque eles não estão preparados, eles não têm ali a experiência para conseguir entender o cenário onde eles estão. Né? O cenário da escalada onde eles estão é exatamente essa questão do frio, da altitude, né? De que não existe resgate. Se acontecer qualquer coisa ali, você está por conta. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? A pessoa ela ter realmente se preparar do ponto de vista técnico para ter um bom rendimento e um rendimento seguro nesse cenário, que eu acho que hoje é o principal problema, falando assim, focando um pouquinho no montanhista brasileiro. O montanhista europeu, o montanhista americano, por exemplo, já é diferente, porque assim, eles vivem muito, né? Ali os Alpes, eles vivem muito ali as rochosas, então assim, eles têm muito, eles já têm uma vivência muito grande dessa questão alpina, vamos dizer assim, né? Então, para eles é um pouco diferente. Para a gente, como a gente não tem muito isso, então tem que ir devagarinho. Eu falo, pessoal, vai que vai dar certo, mas assim, vai com calma. Faz uma viagem para o Peru, vai lá e faz uma montanha assim, né? Vai assim, eu sei que você não gosta você só escala em rocha, mas vai e faz uma montanha, faz uma alta montanha, pega lá uma montanha, sei lá, Vitor, acho que caiu de novo. Victor, vamos reconectar. O Victor saiu, voltou. aí, voltei. Voltei. Tá todo mundo falando que trava justamente quando tá todo no momento mais empolgante do vídeo. Então, retomando, né? Então, assim, o que eu falo, pessoal, vai, experimenta uma montanha para você ter essa vivência alpina, mesmo que seja só uma caminhada, mesmo que seja só para você chega no cume andando, não tem problema. Mas ter a experiência alpina de você pisar no gelo, pisar, né, colocar um crampon, trabalhar com uma piqueta. A hora que você constrói essa experiência, encher a altitude,
E aí depois aí você vai para uma coisa mais técnica, não tem problema, né? Que você vai, ninguém questiona a sua habilidade de escala de rocha ou algo parecido, mas eu vejo que tem muito brasileiro muito bom escalador de rocha que acaba sofrendo, se colocando numa situação ali de perigo, exatamente por não conhecer ali um pouquinho a questão do, não conhecer um pouquinho essa da altitude, né? Do lado Altitude. alpino da. Imagino, imagino. Sobre o Big Wall lá? Então, até perguntaram aqui como é que foi essa conquista lá do Big Wall, qual que é a altitude, como é que é a via, qual que é o nível lá do Big Wall. Então, a escalada de Big Wall, a escalada que nós fizemos lá foi uma escalada assim emblemática para a gente, né? Porque diferentemente da Esfinge, ela foi uma conquista. Então nós pegamos um pedaço de rocha, nós olhamos uma montanha chamada Chalpihuanca, que fica num vale chamado Vale do Rurik, que é uma outra montanha de um outro nevado, Nevado Rurik, e é uma parede de rocha monstruosa também, tipo seus 800, 900 metros de rocha. Na verdade, um pouco, a gente achava que dava em torno disso aí, mas deu por volta de uns 600 metros. E a gente olhou uma rocha que ninguém jamais havia escalado e falou, vamos abrir uma pista aqui. E aí a gente conseguiu escalar. Nós não chegamos no cume da montanha, o suficiente para isso, mas nós conseguimos chegar ali mais ou menos na metade da parede. Ficamos 5 dias na parede, 5 dias de parede, mais ou menos na metade, já que ali tudo é mais cadenciado, porque você está abrindo uma via, então você tem que pensar bem onde você vai, alguns pontos de ancoragem. E você tem que conquistar, você tem que bater, você tem que fazer os furos. O Chalpihuanca é uma montanha que, diferente da Esfinge, ela é uma escalada em placa, ou seja, ela não tem fendas e fissuras no começo para você proteger imóvel, tem muito pouco. Então você tem que ir furando a pedra para você conseguir colocar as proteções metálicas que a gente usa para isso aí toma tempo, né? Então foi uma escalada assim emblemática. Então assim, quando você se coloca numa parede e a escalada começou a 4.400 metros de altitude, a base da parede é 4.400 de altitude, e você, Caramba! e você vai ficar 5 dias numa parede de rocha, sem ter ali um pedacinho de pedra para. Travou de novo. Ainda Tá me tô te escutando? ouvindo. Ainda te ouço, mas não te vejo mais. Voltou. Ah, mais cômodo. Aí, voltou? Voltou. Tá me escutando? Tô sim. A Ara perguntou sobre. É. Beleza, talvez. Não, é que a Ara ela Pode falar. perguntou sobre reabastecimento de água, mas acho que não existe, né? Vocês têm que planejar e a água que vocês levarem é o que vocês têm, né? Então, assim, numa parede como o Chalpihuanca, que ela é rocha, você já tem que calcular o tanto que você vai levar precisar de água para os dias que você tem. Então, por exemplo, 5 dias de parede, a gente levou 3 litros para cada, porque a gente tem que. A gente queria usar lá os 4 litros, mas por questão de peso a gente deu uma reduzida. Então, você calculou, só de água, eu 3 litros, o Adilson 3 litros, são 6 litros por dia, vezes 5 dias. Então, só de água tinha 30 quilos. Né? Só de água para essa. Só de água tinha 30 litros de água para essa comida. Então, você coloca aí, por exemplo, aí você tem o porta-LED, que é um equipamento lá que eu falei para você, que é aquela padiola que você amarra ela na parede. Então, só essa padiola também já vai pesar, eu não vou lembrar de cabeça, mas ela já vai pesar aí quase 10 quilos. Então, só da padiola e água você tem 40 quilos, né, de peso. Aí você leva muito mais corda, você tem que levar baterias, furadeira, material de conquista, maqueta. Então, assim, tudo pesa muito, né? Tudo pesa muito. Aí você acaba ficando em 100 quilos de material. 100 quilos, 80, 70, 80, 90, 100 quilos de material. Você tem alta montanha, então o saco de dormir é grande.
você leva o isolante térmico mesmo assim, né? Porque a pá de óleo vai ficar no vazio, mas gela as costas, né? Então, leva lá o isolante térmico, leva comida, leva gás, leva fogareiro, leva panela. Então, é tanta coisa lá em cima que acaba virando um peso enorme, né? Não tem jeito. Isso tudo você vai içando, no caso, né? Não é que vocês carregam nas costas, né? Você só vai puxando e puxando, né? Não, então, aí como é muito peso, aí não dá para você levar nas costas. Então você escala, você usa uma corda para você escalar, e aí você tem uma segunda corda que a gente chama de corda de içamento, ou corda retinida. E é nessa corda que eu vou fazer o içamento desse material. Enquanto o segundo escalador ele vem subindo pela corda que inicialmente eu utilizei para fazer a escalada, eu vou nessa segunda corda fazendo o içamento desse material. É uma atividade trabalhosa. Então, se você passa o dia inteiro escalando para você conquistar 2, 3 enfiadas de rocha, que é o termo que a gente usa para definir um ponto que você começou a escalar até outro ponto que você parou. Né? Então, a gente chama isso de enfiada de rocha. Tá E que bom? momento Lá na... que você decide, não, agora vamos parar e dormir? Tem um horário específico? Ou fala, não, estou esgotado? Então, depende. Assim, ó, a gente costuma parar quando está em pista, porque a gente tem que montar um acampamento vertical. Então a gente costuma parar um pouquinho antes de anoitecer, porque se deixar a noite cair, fica mais difícil. Claro que às vezes não dá, né? Porque você está conquistando uma via, você achou que dava para parar lá em cima em tal horário, e na verdade demorou muito mais. Então, quando você preparou a ancoragem para puxar o material, já está no finalzinho da tarde, ou seja, você já sabe que vai montar tudo à noite, não vai. A internet da Atibaia não tá muito boa, eu acho. Voltamos? Voltamos. É muito por causa do horário também, viu, Lira? Eu tentei fazer algumas lives outros dias aí para trás, e esse horário aí vai chegando próximo. Tem muita gente fazendo live agora no Insta, né? Foi, Então, eu acompanhei você numa live esses dias, realmente, tá bem complicado mesmo, mano. Ou é a Atibaia que tá bombando lá de... mas eu tenho aqui em casa, para você ter mais ou menos uma ideia, eu já usei, eu já alternei aí, eu já usei 4G para ver se melhorava, não melhorou. Voltei para minha rede de Wi-Fi, também não melhorou. Minha rede de Wi-Fi é 300 mega. Então, eu, realmente eu acho que não tem muito. Não dá para. As duas está travando. Então eu acho que tá bombando as lives mesmo. É isso mesmo, é o horário. E no caso ali, desse preparativo, porque vocês não conheciam esse local, né? Vocês pararam, olharam para ela e viram, puta, vai ser tantos dias nelas? Como é que vocês pensaram nisso? É, na verdade, não é assim que funciona. A gente está querendo conquistar uma via. Então, o ideal é você conversar com o pessoal que mora na região, onde que daria para abrir a via. Então, a gente foi numa região que chama Casa de Guias, lá de Huaraz. Nós conversamos com outros guias de lá e eles indicaram para a gente, ó, vocês olhando o Chalperhuanca, do lado esquerdo dele, ainda não tem vias de escalada, então entra lá. Porque se vocês entrarem da direita, vocês vão cruzar com outras vias. De qualquer maneira, a gente começou a abrir a via, não encontramos nenhuma via de outras pessoas, e mais ou menos na metade da parede acabamos cruzando com algumas proteções. Então a gente não sabe, a gente não conseguiu identificar se são proteções que foram batidas para fazer uma linha de rapel, ou se alguém que tentou abrir uma via de escalada lá e não notificou ninguém. Porque a Casa de Guias não sabia que tinha uma via lá, né? Depois a gente acabou até comentando com eles lá em... a gente cruzou com talvez que seja uma via. Mas aí o pessoal falou assim, mas assim, a gente não tem bola de cristal, ninguém notificou a gente que ele tinha uma via de escalada, então, segue a sua via aí, vai que vai. É porque, assim, eticamente, a gente, na nossa ética, na escalada, a gente tenta evitar cruzar as vias, né? Ou abrir uma via onde já existe uma outra via, né? Por uma questão ali de
de poluição na parede, né? De você respeitar aquilo que já foi conquistado. Mas numa situação como essa, é difícil, porque às vezes vai um conquistador lá de uma parte do mundo, não fala com ninguém, começa a abrir uma via, não notifica também ninguém que abriu via lá, então fica difícil o pessoal ter essa noção. E no total, então, foram quantos dias? Desde subirem e voltarem, no caso? Isso, então você fala a conquista, né? Porque o rapel, ele foi rápido, né? A gente já estava leve, com a água praticamente acabada, muito material de conquista a gente deixou, então, em 5 dias nós abrimos 9 enfiadas de rocha, em 5 dias. Para chegar no cume, nós ficamos mais ou menos ali na metade da parede. Então nós estimamos que para a gente concluir a via, nós precisaríamos ficar 10 dias na parede, os 600 metros. Como a gente não tinha, né? Tinha que voltar para o Brasil. Então nós tivemos que rapelar e o rapel foi um dia. Né? Então não demorou tanto o rapel. Depois nós precisamos para voltar para a civilização, mais um outro dia, né? Porque era da onde nós estávamos conquistando a via até o povoado mais próximo era por volta de uns 15 ou 20 quilômetros, eu não vou lembrar de cabeça. Mas então a gente precisou de mais um dia para conseguir voltar para o povoado e aí de lá a gente conseguir voltar para o Roas, para a cidade. Então, foi uma experiência Entendi. incrível. Foi uma experiência incrível para a gente, porque o Vale do Ururek, onde nós abrimos essa via, é um local que não é frequentado. Ninguém vai lá. Então, foi realmente um sentimento de expedição, porque a gente chegou lá, tudo foi muito difícil, a gente teve que pegar um táxi, o táxi deixou a gente num povoado muito pequeno, não tinha muleiros, né? Que são as pessoas que têm as mulas para levar esses equipamentos. Então, a gente teve que convencer uma pessoa que não faz esse tipo de serviço, ele pegar as mulas dele, a gente teve que pagar caro por isso, e fazer o serviço para a gente, de levar todo o nosso equipamento para onde nós precisávamos. E aí a gente fez a caminhada, aí nós dormimos lá no acampamento. Meu, não tinha ninguém, um vale com quilômetros e quilômetros de extensão, só tinha eu e o Adilson lá. Né? Então, assim, é realmente um sentimento muito forte de expedição. Né? O Ururek, que é esse nevado Ururek, sempre a nossa fazendo sombra pra gente, né? Então, assim, realmente foi uma coisa muito bacana. Eu até comentei com a Dilson que a gente precisa voltar lá para o Vale do Ururek para terminar essa via de escalada e bater no cume, né? Porque, assim, é uma via, do jeito que ela está lá, já é uma via difícil. É uma via, assim, que é pouco provável que se consiga repetir em um dia. A gente estima que repetir a via vai precisar de 2 dias. Se for uma acordada forte, acordada assim, digo, uma dupla de escalador forte, vai precisar de 2 dias para repetir a via, para chegar onde nós chegamos. Então, já é meio difícil, meio casca. Se a gente bater no cume, então aí realmente vai ser uma via que vai precisar de 3, 4, 5 dias para repetir, né? E isso a 4.000, 5.000 metros de altitude. Então fica realmente uma conquista emblemática. Do jeito que está, já está muito legal, já está muito bacana. A gente já considera uma das maiores escaladas da nossa vida, das nossas vidas, né? Mas a gente ainda quer voltar lá para a gente bater no cume dessa montanha, do Chapulhanca. E pelo que eu entendi, no caso, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar, tá? Pelo que eu entendi, você falando, a parede inteira tem 600, então vocês foram em torno de 300, 350, é isso? Exatamente. Nós ficamos mais ou menos ali na metade da parede, 5 dias para chegar na metade da parede, para você ter mais ou menos uma ideia da dificuldade. Porque eu fico pensando, se lá a Esfinge eram 700 metros, né, e vocês levaram um dia, mas porque já estava tudo bem traçado, né? Imagina uma pessoa conquistando isso lá nos meados, né, também. Sim, sim, não. O pessoal a via que nós fizemos na Esfinge, quem conquistou essa via, precisou de muitos e muitos dias para fazer isso. Eu não vou lembrar de cabeça, eu li a história da conquista da via, mas eu lembro que foram mais de 10 dias para eles conseguirem conquistar aquela via, né? Então demorou bastante tempo. O ato de conquistar uma via de escalada é um ato muito demorado, é um ato E, muito mais difícil do que simplesmente ir lá e escalar a via, né?
Again. Entendi. Então, realmente, o ato de estar iniciando realmente é um processo bem é, trabalhoso, né? Demora, moroso um pouquinho, né? Pros- pros- Tem vias de escalada que, assim, tem, assim, na história, escaladores que ficaram um mês, dormindo em Porto Alegre, né, dormindo até conseguir ele concluir a escalada, concluir a, a conquista que ele estava fazendo. Perguntaram aqui se você tem Adricácia, né? Se você tem um planejamento para fazer um curso para planejar esse tipo de viagem. Se você está pensando em ministrar um curso, deixa eu ler direito, né? Ministrar um curso de planejamento para esse tipo de aventura. Pronto, consegui ler. Olha, eu vou te falar que nunca passou pensar fazer um curso disso, mas se tiver gente interessante, volta, com certeza. Eu faço curso de escalada, né? Eu dou curso básico de escalada em rocha, dou curso de avançado de escalada, mas assim, um curso como esse, especificamente como esse, eu nunca pensei, mas se tiver gente interessada, claro que a gente monta sim, com certeza. Eu acho que daqui já conseguimos algumas. Ah, cara, que legal, que bacana. E no caso, agora, aquela pergunta que eu fiz lá no começo, lá, qual foi a maior atitude que você já alcançou na vida de escalada? A altitude mais alta que eu alcancei foi o cume do Peak Lenin, é o Lenin Peak, fica no Quirguistão. A altitude dele é 7.134 metros. Então foi uma montanha que eu escalei em 2013, eu escalei sozinho, foi uma escalada solitária Nossa, e até hoje foi a mais alta que eu fiz. Aqui na América do Sul já escalei o Aconcagua também, o Aconcagua é mais baixo, tem 6.962 metros. Já fiz outras montanhas também, né? Na altitude aí na faixa de 6.000 metros, entre 6 e 7.000 metros também. entendi, entendi. Caramba. E qual que é a próxima aventura que você tá em foco? Então, na verdade, assim, esse ano aqui a minha ideia na parte de montanhismo era retornar para o Peru, né? Na verdade, assim, eu tinha esse desejo de retornar ao Peru para concluir a via de lá e no final do ano, no começo do ano que vem, ir para a Patagônia para tentar a escalada do Fitzroy, né, e de outras montanhas daquela região. E de repente, se desse certo, por exemplo, uma escalada do Fitzroy e a gente tivesse mais tempo, tentar abrir ou conquistar alguma coisa lá também. Mas agora com o Covid, né? Então, quer dizer, ficou suspenso. Então, não dá para a gente ter conseguir fazer montar um planejamento tão preciso, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Araguaci, ó, eu vi uma pergunta da Araguaci aqui que eu vou te responder. Ótimo. Se eu precisei de oxigênio. Não usei oxigênio nessa. É difícil usar, quase ninguém usa essa altitude ainda oxigênio. O oxigênio você vai utilizar o oxigênio realmente quando você estiver em montanhas aí na faixa de 8.000 metros. Lá eu vi uma polonesa que ela teve edema pulmonar, ela recebendo oxigênio para ser retirada da montanha. Mas assim, na escalada não lembro de ter visto alguém utilizando o oxigênio lá. Ah, maravilha. Então, pedindo para você contar um pouco sobre a Discovery. Ah, sou Discovery? É, nosso Então, essa Discoverman. até foi outra aventura que A sua esposa acabou que caindo deu no meu start colo. dessa discussão, inclusive. Não, então, na verdade, foi o seguinte, 2015, o Discovery Brasil, ele procurou pessoas para montar um programa de sobrevivência que ia ser feito, gravado no México, né? E aí eu acabei mandando o meu currículo de montanha, de bombeiro para eles, chegou para mim, né, através do pessoal do montanhismo, que estava aberto as inscrições, e aí eu mandei meu currículo, acho que foram 4.000 currículos que eles receberam, quase 4.000. Eles selecionaram 100, aí eu fiquei entre os 100, aí eles pediram mais alguns dados, aí eu fiquei entre os 10, e aí teve algumas provas, né, que eles cobraram da gente,
fazer fogo com pederneira, coisa de tudo mesmo, né? Tinha que fazer fogo com pederneira, tinha que flutuar usando uma calça jeans, e tinha umas coisas físicas, né? Umas provas físicas também. E aí, desses 10, eu fiquei entre os 3 brasileiros que foram selecionados para ir para o programa, né? E o programa, que foi no México, ele foi exatamente uma corrida de aventura, né? Eu nunca tinha tido contato com uma corrida de aventura. E foi uma corrida de aventura, e no meio da corrida de aventura, tinha alguns momentos que tinha sobrevivência. Então, você tinha lá que pescar um peixe, você tinha lá que fazer uma fogueira. Então, e aí eu achei muito bacana a dinâmica do programa. A ideia deles era montar uma equipes nacionais, uma equipe do Brasil, uma equipe da Argentina, uma equipe da Colômbia, uma equipe do México. Só que na hora lá eles misturaram todo mundo e eu fiquei numa equipe que nós chegamos em segundo lugar, né? E aí, por conta de ter sido brasileiro, dentre os brasileiros que participavam, eu fui o brasileiro melhor colocado, aí o Discovery me deu esse título honorífico aí que perdurou durante um tempo de Discovery Man Brasil, né, meu? Porque fui o brasileiro melhor colocado aí nessa aventura bacana pra caramba, foi muito legal. E aí, meu, foi sensacional. E aí, quando eu sofri pra caramba, né, claro, quase morri lá do coração nesse. Para quem tem dúvida, vou puxar o saco da Discovery aqui, né, meu? Para quem tem dúvida se aquilo ali que eles passam é verdade ou não, confie em mim, é verdade. Porque o que eu estrepei naquele programa lá, meu, não passou, né, Marília? Eu vi que a Marília perguntou se vai passar na TV. O programa chama Discovery Man e passou em 2015 o programa, né? Então vocês vão ver, se vocês conseguirem achar, vocês vão ver o quanto que eu sofri. Mas foi legal pra caramba, foi uma bela de uma experiência aí. E quando eu voltei pro Brasil desse programa, eu não tenho, Fábio, o link. Tem que ver aí, tem no YouTube. Aí que eu voltei aqui pro Brasil com essa ideia de falar, meu, vou fazer uma coisa de aventura, meu, legal, cara, show de bola. E nessa daí, eu e a Simone, a gente foi fazer uma coisa de aventura. A gente fez uma raca em Botucatu, juntos. E aí, lá eu trombei o Fábio e o Betão, os dois lá, né, meu? Todo mundo meio que procurando os PCs, tá? Eu e a Simone, eles também, a gente... E aí o Betão tinha feito um curso com a Simone no CAP, que era um clube de escalada que a gente frequentava, né? E aí, beleza, a gente trocou ideia lá, tal, beleza, beleza, beleza. Aí passou mais um tempo, a gente foi fazer uma outra prova, uma outra raca, só que lá em Passa Quatro. Aí lá o Betão falou, meu, caramba, vocês estão fazendo coisa de aventura direto aí e tal, ô, vem pra área, meu. Aí a gente veio parar aqui nesse bando de louco aí, meu. O Fábio perguntou se você está sofrendo mais com o Cara e Terra do que com o Discover. Cara, eu tô sofrendo muito mais com os monstrinhos lá, os bichinhos doidos, que arrancam o couro, meu. Tipo o Mitre, o Provenzano, a Mica, monstrinha da Mica. Meu, eu sofro lá, viu, cara? Nossa Senhora. Aprendizado com esses caras aí. Se você sofre, ainda bem que eu nem arrisco. Mas, eu tenho aprendido muito com eles, viu, cara? Eu tenho aprendido muito com eles aí. Ah, imagina, Mas, imagina. na quinta-feira eu vou colocar uma foto do Discovery Man Brasil aí, só porque você pediu aí, beleza? Ótimo. Manda, vamos postar no grupo também. Eu quero depois que você manda algumas fotos dessa conquista aí e do Live Feed pra gente poder postar lá no grupo do Caio lá um pouco dessa. Pra gente tentar sentir um pouco das suas emoções lá, né? Sim, sim. Eu mando para você, vou deixar. Por favor. E meio que fechando, você estava falando que esse ano a ideia era tentar conquistar o prêmio Mosquitão de Ouro com essa conquista aí, né, do Big Wall. Não, na verdade, assim, foi até uma ideia do Adilson, que eu acho que assim, é viável, não sei se vai conquistar, tá? É muito provável que não, porque assim, tem muitos brasileiros que fazem muitas coisas, né? Mas eu acho que é uma escalada que vale a pena, assim, mandar lá a nossa candidatura, né? Porque é uma escalada multidisciplinar, é uma escalada que envolve escalada em rocha, envolve grande parede, big wall, envolve altitude, envolve frio.
envolve alta montanha, então assim, e é uma coisa nova, é uma conquista de uma via escalada, né? Então eu acho que vale a pena, a gente ia mandar a nossa candidatura para concorrer em alguma categoria do Mosquetão de Ouro, mas acabou sendo tudo suspenso, né, por conta do Covid. Mas vamos ver se o ano que vem aí a gente não volta, as coisas não voltam, e aí a gente vai mandar sim. Vamos ver se, não sei se a gente vai ganhar, né, porque realmente é muito competitivo, muito difícil, tem muitos brasileiros fazendo muita coisa, mas eu acho que o Mosquetão de Ouro seria, com certeza, aí uma coroação aí de uma aventura bem difícil e muito bacana que a gente fez lá no Peru. E, de qualquer maneira, deixamos lá o nosso nome, né? Até esse guia que eu mostrei para vocês aqui, ó, esse guia aqui, ó, esse guia, nós conversamos com quem escreveu o guia, que é o Davi Lazo, o David Lazo e a Mary Timmermans. Nós conversamos com eles e na próxima edição desse guia estará os nossos nomes nele, né? Porque vai ter a Olha nossa que via. ótimo. Eles vão incluir no guia a nossa via, né? Então, para você ver como nós colocamos aí o nome do Brasil um pouquinho aí nesse guia que, se eu não me engano, ainda não tem nenhum nome de brasileiro escrito lá como Conquistador de Via ou algo parecido, né? Então vai ter uma página lá com os nossos nomes, com as nossas informações, com o traçado da nossa via. Então vai ser uma coisa bem legal aí. Eu acho que se não ganhar esse mosquetão, vocês vão ter que pensar em talvez terminar essa via, ou fazer ela 3 vezes num dia só, não sei. Vai ter que Vamos levar fazer esse assim. mosquetão. Né? Vamos que vamos. A gente não pode parar. O importante é isso. Ah, com certeza, com Ó, certeza. ó, É, vou falar. pode falar. Não, eu tenho uma pergunta aqui, ó. A Adri Cássia, onde consegue o guia? Esse guia a gente comprou lá. Compramos em Huaraz, aqui no Brasil não vende. Ah, legal. Também teve pessoas que falaram que todo esse bate-papo aqui, vamos ter que marcar presencialmente também, que acho que todo mundo está querendo saber mais sobre esse assunto, porque realmente é uma aventura e tanto, né? Tanto La Esfinge quanto esse Big Wall aí, que acho que acaba sendo categorias diferentes de escaladas, né? Porque teve que toda a parte de dormir, passar 5 dias na montanha, né? Teve uma outra pegada. Sim, sim. São escaladas, as duas são escaladas, porém são escaladas bem diferentes, bem distintas, né? Na Esfinge, nós praticamente escalamos o tempo todo em livre, que é quando você escala somente com as mãos e com os pés. Nessa segunda escalada, uma parede era muito difícil, então, em diversos momentos, nós tivemos que escalar em artificial, né? Ou seja, é uma graduação muito difícil, então a gente teve que escalar colocando em artificial. Vou começar de novo. É. Boa. Voltei. Aí você estava falando da diferenciação, né? Que no caso é bem mais, são bem categorias diferentes, no caso, né? Sim, o Big Wall ele tem muita escalada em artificial, e a escalada em artificial ela toma muito tempo. Tudo é muito custoso, dependendo do grau de exposição que você está puxando, para você subir ali 1, 2, 3 metros, você vai demorar coisa ali de 5, 6, 7 minutos, 10 minutos talvez, não sei. E quando você escala em livre, em 10 minutos você já evoluiu 20 metros às vezes, né? Ou até mais. Então, por isso que acaba demorando também muitos dias, né? Acaba Uhum. custando bastante. Vamos ver se depois todo esse enrosco do Covid a gente consegue marcar um presencial aí, que até inclusive fiquei te devendo aquele encontro lá sobre primeiros socorros, né? Porque era pro ano passado, aí eu sofri um acidente, tive que cancelar a agenda toda do CARI, aí esse ano aí o Covid não tá ajudando muita coisa, né? Mas eu gostaria, talvez, não sei se daria certo fazer por uma live, aprender um pouco sobre primeiros socorros, né? Em termos Acho que de dá para a gente. outdoor.
acho que dá pra gente falar alguma coisa, né? Pode combinar, assim, alguma coisa. Então, eu acho que assim, a gente encontra com muita facilidade muita coisa com relação a primeiros socorros no dia a dia, mas sobre o outdoor, muitas vezes a gente está numa posição muito mais exposta, um resgate muito mais complexo, e eu acho que isso também gera muita dúvida, né? Então, eu acho que isso é Sim. bem legal a gente conversar, até mesmo saber se eu tenho um kit de primeiros socorros, mas será que ele é útil para alguma coisa, né? Eu acho que isso também é bem válido, a gente bater um papo. Com Mas certeza. agradeço muito você ter participado, ter topado esse convite. E é um prazer ter você no grupo do Kaari, né? Que é uma das referências nossas. Para quem não conhece o Vitor, pessoal, ele dá cursos de protocolo, dá cursos de escalada em rocha, né? É comandante do Capitão de Bombeiros. E o que mais de todo esse currículo gigante? Discoverman. Não, primeiro que o prazer é meu, cara, de estar aqui. O tanto que eu aprendi no Caari, desde que eu entrei pro Caari aqui, é uma coisa impressionante. Então, eu só tenho a agradecer. Mas é isso aí, gente. O que eu ia pedir pro pessoal aí, ó, para quem não entrou, se inscreve no meu Insta e se inscreve no meu canal no YouTube, hein? Entra lá no meu canal Isso. no YouTube, é só digitar na barra de pesquisa Victor Carvalho e vai aparecer meu canal, fala muita coisa de escalada, de montanhismo, tem 50 mil inscritos lá no canal. Então, não podia deixar de mandar esse recado aí. Não, com certeza. Outro dia mesmo eu estava querendo lembrar um nó, eu joguei no Google lá e me deu justamente o seu canal lá para poder fazer aquele nó lá. E é um nó simples, inclusive, mas você estava entre os primeiros lá para ensinando isso aí. Ah, e o Japa lembrou bem. Bacana. Além de tudo isso, também é atleta. O Japa lembrou muito bem. Então, Que nada. conseguimos te achar no Facebook, Vitor Carvalho, Instagram e também no YouTube, também com muitos vídeos bem legais lá, instrutivos, inclusive. É isso aí. Fechou. Valeu, man. Muito obrigado, viu? Pessoal que acompanhou a live, também agradeço por ter comparecido aí. Foi mais de uma hora, quase 2 horas, além do esperado. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, Gratidão, gente. pessoal. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Simone, beijão, viu? Dá um beijo nela. Valeu, Diegão. Valeu, Mitrão. Valeu todo mundo aí. Valeu, Fabio. Um abraço. Valeu. Galera, obrigado por ter comparecido. Vou fazer o sorteio mais tarde, verificar quem fez as postagens e já publico nos nossos canais e no canais dela Outdoor também quem são os ganhadores das canecas. Ok? Obrigado, gente. Até mais.